Quarta-feira, quando os policiais deixaram o porto de Atalaia do Norte, levando junto o assassino confesso de Dom e Bruno, já se sabia que os corpos seriam encontrados. Amarildo da Costa Oliveira foi o primeiro preso. Depois a polícia prendeu também o irmão dele, o Zenei, conhecido como dos Santos, e ontem um terceiro, Jefferson da Silva Lima. No domingo, uma equipe de buscas formada por indígenas já tinha encontrado as mochilas com pertences de Dom e Bruno. Nestas imagens, obtidas com exclusividade pelo Fantástico, é possível ver a busca de peritos por rastros do crime. O cartão, tem um cartão aqui, ó. Bruno. Cartão de plano de saúde. Ó, o caminho de pegada tá aqui, ó. A equipe que saiu na quarta-feira em busca dos corpos levava indígenas para apoio em campo. Primeiro foi localizado o ponto da emboscada, onde o barco dos criminosos teria sido jogado contra o barco de Bruno e Dom, segundo a confissão de Amarildo. Isso ainda não pôde ser confirmado. Se a gente encontrar o barco, a perícia vai analisar todo o barco e vão ver os vestígios que tem lá. O que parece certo para a perícia é que a morte foi ali. Por exemplo, foi no Rio mesmo. Mas depois disso, várias ações foram realizadas para ocultar o cadáver. E cada ação dessa deixou vestígios. Cerca de 1 hora de caminhada depois do local da emboscada, foram encontrados vestígios de uma fogueira. Foi de fato encontrado um local compatível com queima. É possível também observar sinais compatíveis com queima nos remanescentes. E foi encontrada uma cova com muitas folhas em cima. Eles derrubaram a árvore. Cortaram a árvore para poder camuflar ali. Ali, os corpos de Bruno e Dom foram enterrados. Foi necessário cavar por um tempo. Alguns centímetros abaixo já se encontrou o primeiro remanescente e um pouco mais para baixo foram encontrados os outros. Toda a área foi escaneada em 3D. Então, na realidade, hoje a possibilidade, inclusive, da gente modelar toda a cena de crime e entrar digitalmente com óculos de 3 dimensões, né? A gente entrar dentro da cena de crime e analisar, olhar, como se a gente estivesse lá no local. Isso vai ajudar os peritos a saber quantas pessoas estavam envolvidas no crime e reconstituir os passos dos criminosos. Não é possível falar quantas foram, mas o senhor Bruno ele tinha uma complexão física um pouco mais robusta e não é fácil carregar um corpo pesado, né? Ontem, a perícia concluiu que Bruno e Dom foram mortos a tiros. O que nós temos eles foram mortos, né, por consequência de disparo de armas de fogo, né, armas compatíveis com espingardas, né, o Dom apresentando a presença de um disparo e o Bruno relacionado a 3 disparos. Ainda há 5 suspeitos de participação no crime. Na sexta-feira, a Polícia Federal disse por nota que a apuração indicava que não havia mandante ou uma organização criminosa por trás das 2 mortes. Qualquer policial, por mais desconhecedor da região, saberia que existe sim toda uma conexão, né, relacionada a essas redes, né, de quadrilhas organizadas de fronteira que estão atuando. Em segundo lugar, eu achei muito prematuro a Polícia Federal concluir algo que necessita de mais a verificação, né? Hoje, a Polícia Federal divulgou nova nota em que diz que a apuração continua para esclarecer as circunstâncias, motivos e os envolvidos no crime. Parte das provas da atuação criminosa, Bruno estava ajudando a recolher. Novembro do ano passado, Bruno Pereira descia o mesmo trecho do rio onde seria morto. No barco, voluntários de várias aldeias, de 5 etnias, formam a Vigilância Indígena. Equipe 01 na escuta. Bruno já havia deixado a FUNAI numa licença sem vencimento. Bruno chamando. O cara encontrou 2 anamaris, um pescador. O trabalho dele era treinar os indígenas para patrulhar seu próprio território.
base da FUNAI aqui, ó. Essa imagem lá do céu, da nuvem. Os barcos avistados estavam a poucos quilômetros de onde vivem índios isolados. Deu equipe no Ituí, a gente aqui e vocês aí. A gente vai cair pro mato aqui e dar uma volta. O projeto de vigilância combina o profundo conhecimento que os indígenas têm da floresta com a tecnologia. Com o aplicativo no celular, a cada vez que eles encontram algum sinal de crime, registram a localização com coordenadas de satélite. Olha aqui marcado aqui ponto aqui, ó. Onde bateu? Indícios como um pacote de sal, usado para conservar os peixes. O treinamento foi na borda da terra indígena, uma área perigosa. Bruno, desde o começo, ele avisou, é um lugar perigoso, as pessoas aqui andam armadas, elas atacaram inclusive um posto da FUNAI. Tanto é assim que a gente ia acompanhando uma patrulha, a patrulha indígena da Univaja, que estavam todos armados, na hora de fazer a incursão dentro da floresta, procurando indícios de pesca ilegal. A jornalista Mônica Yanakiev, da Al Jazeera em inglês, acompanhou a equipe por uma semana. Mônica, o Bruno não aparece na sua reportagem. Por quê? Bom, o Bruno pediu para não aparecer na reportagem, porque ele não é uma pessoa querida lá, assim, pelos infratores, pelos garimpeiros, pelos pescadores ilegais. Então, e ele estava sendo ameaçado. A equipe da Al Jazeera registrou o momento em que os vigilantes se aproximaram do barco de Amarildo, o hoje assassino confesso de Bruno e Dom. Não, essa área aqui manda a vida nas pescas aqui. Sabe disso, né? Essa área aqui é da comunidade, não tem nada a ver com indígena, não. Quando a gente está pescando aqui, sempre eles vêm aí. Só havia 3 pessoas no barco, mas ele rebocava 4 botes. Seriam os barquinhos que entram na terra indígena e abastecem de peixe ilegal o barco de Amarildo, que fica do lado de fora, só esperando. São pontos de apoio, né, desses invasores na entrada e na saída do território indígena. 2 meses antes de Bruno ser assassinado, a Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, denunciou esse esquema para a FUNAI e para a Força Nacional baseada em Tabatinga. O documento aponta Amarildo como comandante de um esquema de 6 pescadores ilegais que andavam armados com espingardas de caça calibre 16. A gente tentava fazer do nosso jeito uma forma de tanto qualificar as informações, como eu já falei, né, de apresentar para os órgãos competentes, como também resguardar a subsistência dos povos de recente contato que moram ali, além dos isolados também. Do contrário, vai faltar o que comer para eles, né? Em novembro do ano passado, o relatório da primeira missão dos vigilantes já apontava a gravidade da situação. Eles encontraram munição, material de caça e pesca e chegaram a apreender um pescador dentro da terra indígena. Ele foi levado para a FUNAI, que o liberou em apenas 20 minutos. O relatório dos vigilantes foi apresentado ao Ministério Público e à Polícia Federal. A partir daí, foi planejada uma grande operação, com participação também das Forças Armadas, da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional. A operação tinha até nome e data, mas na última hora, toda a estrutura foi transferida para outra operação também importante: o combate ao garimpo ilegal na área do rio Tapajós, que estava contaminando as águas até Alter do Chão. A operação no Vale do Javari foi adiada e até agora não aconteceu. Grande parte dos peixes tirados da terra indígena vai para a Colômbia, onde a reportagem da Al Jazeera encontrou estoques de pirarucu inteiro, congelado ou preparado em mantas salgadas. O comércio, né, de peixes, principalmente, é muito corriqueiro, né, atravessando a fronteira de um lado para o outro. Aquela região é muito dominada por outros ilícitos, né, tráfico de drogas, tráfico de armas, e não é muito difícil, né, de que muitas pessoas acabam se envolvendo também em todas essas ações, essas outras atividades, né. Nós procuramos a polícia colombiana para saber sobre indícios de conexão entre o comércio ilegal de pescado e o tráfico de drogas.
Não vemos essa ligação, a não ser em transporte. Aí pode haver um complemento entre o narcotráfico e a pesca. Perguntei então sobre a morte de Afonso Celso Caldas Lima, conhecido como Celcinho da Compensa. O traficante havia sido preso no Brasil com 70 quilos de cocaína, mas foi um dos 39 presos que em 2016 fugiram do centro de detenção de Manaus por um túnel. Na Colômbia, ele também havia sido preso e fugido. Procurado pela Interpol, foi executado na quarta-feira, em pleno dia, num restaurante em Letícia, a cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, no Brasil. Os assassinos estavam numa moto. Os disparos deixaram 2 feridos, um deles um advogado brasileiro, e mataram uma turista holandesa. Essa foi a resposta do chefe da polícia da Amazônia colombiana sobre o traficante morto. Aqui em Letícia o conhecíamos como comerciante de pescado. Comerciante de pescado? É isso mesmo? Reitero que na Colômbia o conhecíamos como comerciante de pescado e só depois, falando com autoridades do Brasil e do Peru, soubemos que tinha uma longa ficha criminal. Nesse ambiente, a morte de outro indigenista que denunciava pesca ilegal, Maxiel Pereira dos Santos, também executado por homens em uma moto há quase 3 anos, continua sem esclarecimento. O fato é que há muitos indícios de que tem peixes maiores nesse rio de crimes. Os indígenas já apontaram o homem que seria o atravessador, o comprador do peixe ilegal levado por Amarildo. Seria Rubens Vilar Coelho, um peruano que atende pelo apelido de Colômbia e seria ligado ao tráfico de drogas. Isso ainda não foi comprovado. Mas desvendar essa rede de crimes, quem compra, quem financia, quem protege os pescadores ilegais, pode não mudar o passado, mas para as famílias de Bruno e Dom, pode definir como será o futuro da região. Eu acredito que a polícia precise investigar mais a fundo o que aconteceu. Eu tenho confiança de que Eu tenho que ter essa confiança de que a polícia vai fazer o melhor trabalho possível. Eu fico imaginando se 2 profissionais tão experientes e conhecidos passaram por isso. Imagina o terror que povos indígenas, que comunidades tradicionais, que ativistas, que profissionais que trabalham com a questão da conservação, o terror que essas pessoas não vivem diariamente. A gente tem que conhecer isso. É muito importante que esse crime seja solucionado realmente para que se garanta a segurança dessas pessoas. Depois de 13 dias, sem ter respostas, ontem Beatriz, mulher de Bruno, teve de explicar aos filhos de 2 e 3 anos que o pai não vai voltar para casa. Alguém tinha que me provar que realmente ele não estava vivo. Agora que eu sei, eu estou nessa fase do luto, estou na fase de explicar para os meus filhos e elaborar isso com eles, né? E é muito difícil, é muito duro. Essa fase de luta também é uma fase da gente buscar realmente a justiça. A justiça no sentido de esclarecimento, né? E no sentido de que isso não se repita. Os funcionários da FUNAI, todo mundo que trabalha lá, as pessoas que vivem lá, né? A gente quer viver e trabalhar com segurança. Né? Eu quero voltar para lá com meus filhos. Lá é meu lugar de trabalho também. A solidariedade ajuda a atravessar o luto. No Vale do Javari, várias comunidades começaram o ritual de despedida, raspando suas cabeças. O apoio espiritual vem na lembrança de que Bruno e Dom tiveram vidas com significado, que seus trabalhos melhoraram o mundo. Que eles levaram as vozes do Javari para todos os cantos do planeta. Tabarini Hazawedane